Um assunto que foi tema de debate na Câmara nos últimos dias é a parentalidade no Brasil. A gente vai conversar com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que foi autora de um pedido de audiência pública para discutir esse assunto na Comissão dos Direitos da Mulher. Deputada, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Jaciene, muito obrigada pelo convite, é um prazer debater esse tema com você. Deputada, vamos explicar primeiro um pouquinho sobre a parentalidade, né? Como é que a gente pode definir esse assunto? Parentalidade significa compreender não somente a figura materna, mas os demais entes familiares ou próximos como os responsáveis pelos cuidados das crianças, em especial dos recém-nascidos. A gente discute muito a necessidade de ampliação da licença maternidade. Existem muitos projetos, inclusive, de ampliação da própria licença paternidade. A ideia da parentalidade é a divisão de tarefas, seja para o casal, seja para os demais membros, como os avós, tios, enfim, aqueles que são responsáveis por garantir a sobrevivência, a alimentação e os cuidados nos primeiros anos de vida. Deputada, e a importância da gente discutir esse assunto, né? Por que a senhora pediu essa audiência pública para debater a parentalidade? Que o Brasil é um dos países que menos tem direitos assegurados para efetivar a parentalidade. Existem dois modelos de licença maternidade, aquelas das servidoras públicas de 6 meses, ou daquelas que são ligadas à CLT de 4 meses, e para os homens, de maneira geral, é somente de 5 dias, ou seja, considera o período da maternidade e o direito ao registro da criança. Isso é absolutamente insuficiente, primeiro do ponto de vista da garantia das necessidades imediatas das crianças, dos recém-nascidos, mas também da divisão de tarefas. Você sabe que o fato de ficar sobrecarregado sobre a mulher, né, as responsabilidades, é o que interfere, inclusive, na contratação no mercado de trabalho, é o que interfere no fato das mulheres terem menos, receberem piores salários do que os homens. Hoje, assim que as mulheres retornam da licença maternidade, metade delas são demitidas, elas não conseguem permanecer no seu local de trabalho, justamente porque tem essa expectativa, né, de que ela vai ter problemas para o empregador à medida que a responsabilidade é dela para qualquer outro eventual cuidado que ela tenha com os seus filhos. Então, a figura do homem, a figura paterna nessa relação, ela é fundamental para diminuir as desigualdades entre homens e mulheres, mas também considerando a maior responsabilização da figura materna. Afinal de contas, tem coisas que as mulheres são insubstituíveis nos primeiros dias de vida, mas tem muitas coisas que os homens, sem dúvida, precisam atuar diretamente. Deputada, é uma mudança de paradigma que precisa acontecer, né? De uma mudança cultural, né? É uma mudança cultural que interfere na forma como as famílias muitas vezes encaram, estão acostumadas, né, a encarar o papel da mulher nesse trabalho, mas também é uma mudança cultural muito grande para os homens. Poucos deles participam ativamente, né, nesse processo de cuidado dos filhos, mas também para as empresas, para o Estado brasileiro, mas a gente também não está inventando a roda, viu, Jaciene? Em muitos países do mundo existe o conceito instituído da parentalidade, né, de pensar ou a figura do casal ou de outros membros da família como responsáveis por essas tarefas do cuidado. Aí eu digo, é um trabalho também, né? A gente vê muito como uma dedicação, uma forma de amor, de cuidado, e é evidente que se trata disso também, mas é algo que despende tempo, que despende dinheiro, que te faz ter que abrir mão de outras opções, inclusive do ponto de vista profissional. Por isso, nada mais justo e necessário para o desenvolvimento, para a saúde da criança, que a totalidade dos membros familiares possam desempenhar esse papel. Deputada, vamos falar um pouquinho sobre a audiência, como é que foi esse debate, como é que a senhora avalia essa discussão, por que, né... Não, vamos ver de novo, 3, 2, 1. Deputada, vamos falar um pouquinho sobre a audiência pública, como é que a senhora avalia o debate, como é que foi essa discussão na Comissão dos Direitos da Mulher? Foi bem interessante, nós contamos com representantes da OAB aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nós também contamos com presença de pesquisadoras e de demais parlamentares. A ideia, primeiro, era fazer um diagnóstico sobre quais são os projetos de lei que já estão apresentados na Câmara de Deputados. Nós também apresentamos um mais recentemente, que trata tanto do que diz respeito a que está instituído
no Estatuto do Servidor Público, na CLT, na Previdência Social e também na Empresa Cidadã, que são as diferentes leis que regem, né, o direito ao afastamento remunerado do trabalho. Mas, Jacene, principalmente uma reflexão sobre muitas e muitas outras mulheres e homens que estão desamparados, ou seja, que não têm essa proteção legal, que são aqueles e aquelas que estão no mercado informal, que são aquelas pessoas que não têm nenhum vínculo empregatício. O que é a realidade dessas pessoas, em especial dessas mulheres? Muitas delas não conseguem nem garantir o afastamento remunerado do trabalho no período puerperal, que tem inclusive elementos da própria saúde que são indispensáveis para, né, ter algum tipo de recuperação. E os homens, ainda menos, no sentido de poder compartilhar esse momento tão difícil. A média da amamentação no Brasil é de somente 54 dias. Isso demonstra o quanto o Brasil precisa avançar. E foi um pouco dos indicativos que nós tivemos nessa nossa audiência pública. A ideia é fazer alguns requerimentos de informação ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Mulher, para a gente juntar elementos e apresentar para o conjunto dos deputados. Deputada, a gente está chegando aqui ao final aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, mas eu queria ainda fazer uma pergunta. A senhora acredita que esse assunto, com relação à legislação, né, a aprimorar a legislação, envolve aí as questões da licença maternidade, licença paternidade, de repente uma divisão aí, a opção dos pais, né, dividirem esse tempo da licença, existe alguma perspectiva de aumento de licença? Como é que a senhora pode me falar aí desse panorama, né? Olha, eu sou bastante realista. Eu sei que a gente passa por um momento de desestruturação da legislação trabalhista, de perda de direitos, efetivamente. Então, ousar apresentar um projeto que significa mais proteção para os trabalhadores pode parecer um pouco na contramão de um contexto como esse. Mas eu acho que suscitar esse debate é necessário. Eu fiquei muito impressionada com a repercussão que ele teve na sociedade, com a quantidade de mães, em especial, que me procuraram para apoiar, para dizer que é uma necessidade, porque se trata, às vezes as pessoas acham que se trata de um direito da mulher, e nesse caso do homem, mas a gente está falando principalmente do direito das crianças, delas poderem ter possibilidade de desenvolvimento pleno, do convívio com os pais, desses cuidados, e se trata de uma mudança cultural. Então, esse acho que é o nosso principal objetivo. Claro, nós vamos batalhar para que tramite, para que avance o meu projeto e os demais, as comissões da Câmara, mas principalmente para que o debate seja parte da sociedade brasileira. Nós não estamos inventando a roda, não é um bicho de 7 cabeças. A gente está falando de mais direitos e proteção para as crianças e para os bebês no país. Tá certo. Deputada, a gente agradece a sua participação, a gente conversou aqui com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, falando sobre a parentalidade no Brasil. A deputada que vive um momento tão único da maternidade, né, deputada? Parabéns mais uma vez. Obrigada, querida. O grande dia está chegando, está próximo aí, né? A senhora já está com 38 semanas? Isso, neste momento da gravação, com 38 semanas, o Hugo, que vai ser o meu filho, pode nascer a qualquer momento. É um momento bem de muita alegria, de muita expectativa, ansiedade também. Tá certo. Uma boa hora para a senhora. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. A gente conversou com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. A gente fica por aqui e até a próxima.